Bom, boa noite a todos. Quem não me conhece, meu nome é Gilberto Coelho, sou analista técnico, trabalho com análise técnica, mercados de índice, bolsa desde 1989. Sou apaixonado por análise técnica, também conheço os fundamentos, já que eu fiz MBA em pricing de empresas. Mas o meu maior amor, realmente, o que eu gosto de fazer é análise técnica. E análise técnica nada mais é do que uma estatística de maiores probabilidades de prever o futuro preço de qualquer ativo, das ações, do índice, enfim. E isso se dá através de reconhecer tendências. É o começo da análise técnica, como reconhecer tendências e poder traçar objetivos para suas operações. O início de tudo se dá, né, no mundo moderno com a teoria de Down. A teoria de Down foi desenvolvida por Charles Down, que é o pai do Dow Jones, aquele índice americano famosérrimo com as 30 ações, né, de maior peso da indústria norte-americana. O Dow ele começou a juntar uns artigos sobre movimentação de preços antes da crise de 1929 da Bolsa. E ele percebeu que para avaliar um conjunto de empresas de uma vez só, de uma forma mais fácil, era mais tranquilo ele botar isso tudo como se fosse um índice. Então ele juntou as empresas industriais todas como se fosse uma coisa só e percebeu que se 15 estivessem em alta, 4 de lado, 2 em queda, a tendência ainda assim era de alta. Então ele conseguia falar, olha, esse setor aqui está firme, esse aqui está fraco, ele conseguiu destrinchar o mercado por setores, por indicadores e conseguiu ver por média como é que o mercado se tratava. Diferente de quem usa um robô, o gráfico muito curtinho, o Dow ele queria seguir as tendências, foi o que acabou sobrando disso tudo. Existem várias fasezinhas da teoria de Down que a gente não vai ver hoje, que a gente só quer identificar tendências, mas a gente vai ter um webinar dessa nossa série olímpica de toda terça e quinta, que a gente vai falar de todos os passos da teoria de Down. Hoje a gente vai se preocupar com a formação das tendências, né? A gente sempre ouve falar assim, qual é a tendência de um ativo? Mas a gente tem que saber se essa tendência é para o day trade, se essa tendência é para você carregar o papel uma semaninha, aquela oportunidade de tiro curto, ou se você quer pegar um papel, sentar nele e deixar andar, que você quer aquela tendência de longo prazo, não quer esquentar a sua cabeça. Então é importante saber qual o prazo da tendência que você quer identificar. Elas são diferentes. Um ativo pode ter uma tendência de alta no longo prazo, baixa no médio prazo e está em alta no curto ou em baixa no curtíssimo prazo. Enfim, você precisa ter a ideia do que você pretende fazer com o seu investimento, qual o seu horizonte de investimento. Tá? Então, normalmente, quando a gente fala de tendência, o Charles Down ele distribuiu as tendências em 3 tipos. Longo prazo, que ele chama de tendência primária, que normalmente é aquele canal principal do ativo que está desenvolvendo um grande rally. A gente vai ver uns exemplos práticos. Tá? A tendência primária, normalmente, ela dura de 6 semanas até 2 anos. Tá? Então, ela vai pegar assim 2 meses e pouquinho lá para frente também. Então, você imagina um prazo longo. Isso aqui é uma posição para carregar bastante tempo. Então, você vai pensar em 2 anos. 2 meses, aqui está 6, 2 meses a 2 anos é uma tendência de longo prazo. Vai ser um canal longo. Para isso, a gente costuma usar a média de 200 dias, sendo bem objetivo, tá? Não quero que ninguém perca tempo de noite com um baboseiro. Vou lá no alvo hoje. Fala, Maicon, beleza? Boa noite. Então, a gente começou agora. A gente está falando que o Charles Down dividiu as tendências em 3 tipos: a de longo prazo, médio prazo e curto prazo. A de longo prazo é a principal, é onde você deve buscar operar na direção da tendência, e ela vai ser encontrada provavelmente pela média de 200 dias, e ela dura normalmente 2 meses até 2 anos. Tá? É chamada de tendência primária, é a principal. A tendência de médio prazo é chamada de secundária. Ela normalmente ela trabalha contra a tendência principal, ou seja, o mercado vem subindo, né, na principal. De repente ele vem aquela correção de 2 semanas até 6 semanas. É uma tendência secundária, ela é geralmente identificada contra a tendência principal, né? 99% das vezes você vai achar ela caindo, e rarissimamente ela vai ficar de lado, que às vezes o mercado realiza de forma lateral, onde se formam as bandeiras. Né? A média móvel para detectar essa tendência de médio prazo normalmente é de 50 dias, pode ser simples ou pode ser exponencial, tanto faz, é para se ter uma ideia de tendência. Se o ativo está acima da média, a tendência é de alta, se o ativo está abaixo da média, a tendência é de baixa.
Acabar de mostrar as 3 tendências, vai pegar aqui alguns gráficos e vai destrinchar isso. E a tendência de curto prazo? A tendência de curto prazo é uma tendência terciária, geralmente a favor da tendência, não necessariamente. E a curto prazo, a gente costuma falar, pela teoria de Down, que ela é de 1 dia até 2 semanas. Para encontrar a tendência de curto prazo, geralmente a gente usa a média de 21 dias. Então, só recapitulando, curto prazo, 1 dia, 2 semanas, média de 21 dias. Secundária, ela vai pegar do final dessas 2 semanas, tá, até 6 semanas, média de 50, é uma tendência contra a principal, né? A secundária ela é contra a primária. E a primária, ela vai ser dessas 6 semanas aqui para frente, até 2 anos, é a tendência de longo prazo. O ideal sempre é buscar operar na direção da tendência de longo prazo. Tá? Vamos pegar agora um gráfico aqui, vamos fazer um exemplo real disso. Vamos pegar o Ibovespa, vamos pegar um índice. E aqui eu só preciso botar as médias. A média de 200 identifica a tendência de longo prazo. Aqui a gente vê a tendência de alta, ok? O ativo vem acima da média, a média vem levemente inclinada, né? Então mais fácil ainda identificar a tendência de alta. E eu botei uma outra média aqui, essa aqui é de 21, que é de curto prazo, que me mostra a tendência de alta também, o ativo está acima das 2 médias. Então, eu raramente uso a de 50 intermediária, mas tem gente que usa. Dizem que o cruzamento bonito lá fora dos Estados Unidos é a média de 50 com a média de 200, que eles chamam de Golden Cross até. A gente pode botar 1, 2, 3, quantas médias quiser. Eu prefiro trabalhar com 2 para evitar poluir muito o meu gráfico e ainda assim eu consigo ver se as tendências estão fortes nos 2 tempos gráficos que para mim são os mais importantes. Tá? O de 21 e o de 200 são os que me dão mais visibilidade para identificar uma operação. Então vou voltar aqui para o 21, não gosto da de 200. Vou deixar a 21, que é a curtinha, em azul, que eu gosto de chamar ela, dar mais atenção para essa azulzinha, e deixo aqui com outra cor, a de 200. A cor tanto faz, você vai botar a sua, né? Enfim. Então quando você chega para a Migiba, qual é a tendência da Petro? Eu vou para cá, já tenho meu sistema montado de tendências, eu digo aqui com toda a calma do mundo, olha, a Petro está em tendência de alta no curto prazo, pela média de 21, e no longo prazo pela média de 200. É mais fácil trabalhar comprado em Petrobras. Claro que a gente olhando agora, está esticada, está lá em cima, existem várias ferramentas para isso, para a gente ver se está fora da banda de Bollinger, se está esticada, se está, que mais? Com IFR sobrecomprado, se está com divergência de volume. A gente consegue fazer uma cesta de instrumentos para tentar otimizar e melhorar o nosso retorno e minimizar nosso risco com uma estratégia de ações. E até por finalmente fazer o ajuste fino, porquê dos tiques. Então, eu pretendo fazer ao longo de todo esse nosso webinar olímpico até o final de agosto, cobrir todos esses principais pontos que eu acredito são os mais importantes da análise técnica. Tá? Então, eu tenho aqui, marcando por fundos, né? Marquei um fundo aqui, a reta só vai encontrar um próximo toque nessa forma aqui. Daqui eu consigo ver uma inclinação de reta positiva. Se eu traçando pelos fundos eu tenho inclinação positiva, eu tenho uma linha de tendência de alta, conhecida como LTA, e isso aqui me dá a direção da tendência. Se o ativo perfura essa linha e fecha abaixo, eu tenho uma quebra da minha tendência de alta por essa LTA. Só que ainda assim ele pode estar construindo linhas ascendentes, ele vai diminuir só o ângulo dessa minha tendência. A partir do momento que quando eu traçar os fundos, essa minha reta perca a inclinação positiva e vire negativa, eu tenho uma tendência de baixa pela reta. As médias costumam ser mais rápidas do que as linhas de tendência. É importante combinar as duas, né? Você vai percebendo movimentos, mas a confirmação chave é inclinação positiva e estar acima das médias. Então, você tem aqui uma tendência de alta plena em Petrobras, sem susto nenhum. Agora, vamos dar uma olhada num papel, uma tendência de queda.
Minerva, que hoje estava até bonitinha para compra, mas vem em tendência de baixa. BIF3 é o código. O longo prazo dela, ela está abaixo da média de 200, a primária é de baixa, aquela tendência de até 2 anos. Tem uma LTB com inclinação negativa sendo superada hoje, olha aqui, aquela tendência de baixa principal, aquele canalzinho. O prazo da BIF3. Quem me dá um palpite aí? Som? Beleza. Voltando aqui. A tendência de baixa de curto prazo dela aconteceu o quê? Ela reverteu a tendência de curto prazo, né? Esse ativo ele vem no longo prazo em baixa, definido pela média de 200, é a tendência principal. E qual o sinal que eu tenho agora? Que eu vou entrar numa tendência secundária. A primária de baixa ele vai continuar em queda. Só que, lembra que eu falei daquela contratendência? Ele provavelmente vai fazer, dentro de uma tendência primária de baixa, um repique de alta. O ideal é operar na direção da tendência, mas se alguém quiser correr um risquinho aqui de fazer uma compra contra a tendência, pode, ué. Bota um stop, encontra um suporte, e ele deve fazer um repique e redesenhar essa reta aqui, mais ou menos para uma coisa assim, acredito eu. Então pode ser que a gente tenha aqui o canal, ele é feito por linhas paralelas, né? Um movimento em direção à linha de retorno. A linha de tendência está aqui embaixo, a linha de retorno está aqui em cima. Ele deve bater a linha de retorno e depois voltar a cair. Isso é o normal, é o ciclo normal do papel. Se passar da linha, né, laranja média de 200, a gente tem sinal de reversão de tendência. E a tendência vai ser revertida claramente quando a gente não tiver mais uma inclinação negativa de retas. Enquanto a inclinação da reta for apontada para baixo, você tem tendência de baixa. Exatamente, o Silvio falou ali, olha, é uma compra de risco, claro, mas sempre risco, bolsa, né? É mais risco porque é contra a tendência, mas tem uma comprinha aqui de curto prazo que dá para tentar surfar. É sempre muito arriscado, né? Eu costumo dizer que é uma batata quente isso. Mas tem. Não sei se alguém quer puxar um papel aí, vamos tentar fazer mais 2 ou 3. Se alguém quiser sugerir alguma coisa, ó, fibra. Fibra baixa claríssima, né? Curto prazo, longo prazo, não fez nenhum sinal de repique. O que a gente tem aqui em último caso é um candlezinho que pode dar algum repique, né? Caiu demais e quem está só comprando porque caiu demais ainda não conseguiu se encontrar, né? Olha que legal isso aqui. Tem uma LTB aqui, vamos botar ela mais gordinha. Se a gente traçar uma paralela dela aqui, deve ser algo mais ou menos assim, né? O canal dela. Por enquanto, canal de baixo. Quando fechar fora do canal, você vai ter um primeiro indicativo de reversão. Se fechar acima da média de 21, reverte curto prazo e possivelmente teria um repique. Mas enquanto estiver dentro da tendência de baixa, Charles Down diz, siga a tendência, vale a pena continuar vendido. O Wellington mandou bem, pediu o dólar, né? A gente não precisa ficar só em ações. Olha o dólar. O dólar está em baixa pela 200, está em baixa pela 21, tem reta com inclinação negativa, tudo ainda é canal de baixa no dólar, né? Mas olha o que pode acontecer amanhã com o dólar. Como hoje ele não fez nova mínima e já repicou acima da máxima anterior, se ele fechar acima da linha azul, ele provavelmente vai superar a máxima da semana dos últimos 5 candles. Ele já não consegue mais fazer fundos descendentes. Acima do 3.300, ele teria uma figura de repique de alta. Geralmente vai até onde o repique, Wellington, você sabe? Ou vai ser um fio aí que você vai achar mágico, que eu sei que você já está expert em Fibonacci, ou vai buscar a linha de retorno, que é a paralela à do canal. Então, não me surpreenderia se o dólar voltasse a testar esse topinho aqui do 3.400. Pode ser que ele vá rápido ou vá devagarzinho e pare aqui. A gente traça aqui até uma
uma linhazinha de resistência, se for o caso, para imaginar o que vai acontecer com esse dólar. Ele pode subir aqui 3, 4, 5 dias e bater essa linha aqui e parar dentro do canal, romper o curto prazo, mas o longo ainda vai ser de baixo e depois voltar a cair de novo. Perfeito? Então, tem chance de um repique aí de 2, 3 dias, mas ainda assim vai continuar em tendência de baixa. E é mais fácil operar na direção da tendência. Espera fazer o repique, quando apontar para baixo de novo, você vende. Já apontando para baixo, não fica tentando acertar o topo, não. Klabin, KLBN11. Klabin está em baixa no longo, o curto prazo dela, que rompeu, voltou, rompeu, voltou, rompeu, voltou, baixa, tentou romper, voltou, e agora rompeu com mais vontade. Passou até uma resistência aqui na casa do 16 e agora veio brigar na resistência do 16,76. Tem briga aqui, nesse ponto aqui não deve ser fácil dela passar, uma vez que já foi fundo duplo, né? Testou 2 vezes aqui como suporte, e aqui testou como resistência 1, 2 e a terceira vez. Então a gente pode imaginar que se ela conseguir fechar acima do 16,88, isso aqui vai passar a ser suporte de novo. Está em alta no curto prazo, baixa no longo. Para reverter no longo, vai demorar ainda muito tempo para essa Klabin reverter. A inclinação dela é bem negativa, o canal primário dela é largo, né? A verdade é essa, que traçando a paralela aqui, é gordinho, né? Vamos chamar assim. Pode repicar até média de 200 ou aqui dentro do canal ainda. Então, mesmo em tendência de baixa de longo prazo, como ela rompeu a primeira média, está rompendo resistências, topos e fundos ascendentes, eu não descartaria uma correção em direção às resistências aqui na casa do 18, né? Testando essa linha aqui em cima também, entre 18 e 19. Não descartaria esse movimento de repique. Agora, vamos supor que ela faça o repique, bata essa linha daqui e depois comece a formar um novo candle de queda. É mais fácil comprar ou vender aqui? Esperar um pouco a média de 200? Não, você pode até arriscar uma compra agora e imaginar que ele vai fazer um movimento nessa direção. Ele deve bater entre 18 e o 20. Quando virar um candle aqui, normalmente é uma belíssima venda. Claro que você tem que ter sempre stop, né? E o retorno risco maior, o retorno maior que o stop. Mas basicamente você monta um sistema com média de 21.200. Aqui alguém sem áudio. Da sala, deixa eu ver aqui. Mas o áudio voltou. Não sei se ele está aqui na sala. Deixa eu ver. Alguém entrou e não conseguiu ouvir som nenhum, pedindo para voltar. Mas beleza, isso aí às vezes acontece. Então a gente fechou aí com o Klabin. Vou voltar para a apresentação, depois a gente volta para mais exemplos se for o caso, tá? Obrigado, Silvio. Obrigadão. Eu tenho um retorno aqui também, que às vezes eu não percebo se ele para, não sei por que entra em alfa, mas ele tem ido bem. Então, voltando aqui para a nossa apresentação, a gente parou na curto, médio, longo e algumas características legais também. Vamos lá. Então, a gente viu que a tendência de alta, ela precisa ter uma inclinação. Não necessariamente da média, mas o mercado tem que estar acima da cotação. Vamos chamar essa linha amarela de cotação. Tem sim. Logo na entrada do site tem um vídeo do YouTube explicando. Eu vou fazer um mais fácil aí, que ele está com mais de meia hora. A gente detecta uma tendência de alta traçando uma linha ascendente pelos suportes. É importante detectar a força dessa tendência pela inclinação e pelo volume. A Charles Down diz também, numa de suas 7 configurações mágicas, né, que para ter uma tendência de alta bem definida, é importante que quando o mercado suba, ele suba com volume crescente. Se subir sem volume, não é bom. Pode estar falhando.
Isso vale para queda também, uma tendência de baixa. A gente tem que ter inclinação da reta descendente, o mercado trabalhando abaixo das médias. Então, a linha vira uma resistência. Então, importante olhar a inclinação, volume, né, e o mercado em relação à média. Aí a gente tem uma tendência de baixa. Charles Down, ele descobriu, né, observando uma coisa que é muito legal, e que se a gente parar para olhar gráfico por gráfico, isso tem muito a ver. As médias móveis e as tendências têm tudo a ver. E fases do mercado. Existe uma fase que o mercado está parado, vamos dar um exemplo, uma ação que não tem quase nenhuma negociação, ninguém sabe que ela existe no mercado, ela não produz muito lucro, uma empresinha que ninguém quer. Ela fica parada em fundo, nada acontece. Sai uma notícia, alguém vaza, essa empresa aí agora começou a dar lucro, pô, o balanço dela tá legal, o volume começa a aumentar, ela começa a subir e entra em fase de alta. Daqui a pouco espalha para o mundo inteiro que aquela empresa lançou um Pokémon mágico. O que acontece? Dobra de valor em pouco tempo, a inclinação do mercado vai lá em cima. Daqui a pouco, será que é isso tudo mesmo? Começam a fazer conta, para em topo, né? Que a gente chama de congestão no topo. Então, o ativo que estava parado em acumulação, normalmente a gente chama acumulação uma fase lá embaixo, que está esperando uma alta. Aí começa a alta, vem euforia, congestão. Daqui a pouco o papel para de subir, quem estava comprado começa a realizar, começa a botar lucro no bolso, o papel vem caindo devagarzinho, começa a fase de baixa. Conforme o mercado vai caindo, todo mundo estava comprado começa a perder dinheiro, ou que tinha algum lucro, vê que está perdendo demais o lucro, faz o que com o papel? Enfia mercado, né? Dá aquele pânico. Às vezes tem gente que compra aqui no meio do caminho achando que vai voltar e não volta, bota um stop e zera. Aí chega o final da fase de pânico, o mercado começa a acumular de novo e o ciclo se reinicia. Volta a ter alta euforia, baixa pânico, alta euforia, baixa pânico. Claro que a gente não sabe até onde vai a euforia, até onde vem o pânico, né? Aí entram outras teorias, como a contagem das ondas de Elliott, os fluxos de Fibonacci, enfim, coisas que a gente vai dar uma olhadinha aí ao longo da nossa maratona olímpica de webinar. Essa fase é muito legal entender isso visualizando o gráfico, para entender onde é que você vai entrar com operações, se vale a pena pagar para cima num rompimento de pivô, ou se você está já na euforia, né? A inclinação do mercado, o volume falhando aqui na euforia, às vezes o volume falha no topo. Tem umas características bem legais para a gente tentar detectar isso. Usando as médias, né, o cruzamento de médias móveis, para quem não sabe, é conhecido como um trade system. Não importa qual é a média, qual é a média boa. Isso depende do momento. Se você usar um sistema para calcular o histórico passado dos cruzamentos, você vai achar um valor, daqui a 2 meses é outro. Então você pode usar um sistema como eu faço, 21 com 200. Eu tenho um cruzamento que eu uso para tudo, para ter ideia de tendência. Tá? Então o que acontece? A média curta é a mais rápida, perfeito? Uma média de 21 vai subir logo que ela pega os últimos dados, se o mercado estiver em alta. E a média de 200 ela é mais devagarzinha, porque ela tem que fazer a média de todos os últimos 200 dias. Então, quem manda na direção da tendência é a curtinha. A curtinha passou da 200, está dizendo que o ativo está em tendência de alta pelo cruzamento de médias. Aí você não precisa só olhar se o mercado está acima das médias ou não. Você ainda pode ficar mais sossegado ainda. Olha, eu só vou ficar comprado em Petro se ela tiver com as médias cruzadas para cima. Vamos voltar para o nosso exemplo. Vamos pegar aqui a Petrobras de novo, PETR4. A média azul cruzou para cima da vermelha aqui, né? Aqui eu tive um ponto de compra por médias na Petrobras. Não é o melhor momento? Não, isso aí, média é para você seguir e ficar quieto, uma coisa para ficar sossegado. Você nunca vai comprar na mínima por médias móveis nem vender na máxima. A média ela vai esperar o mercado todo andar, confirmar. Você vai levar um ano para fazer isso. Se você opera só pela média de curto prazo, você poderia ter comprado nesse candlezinho aqui, ó. O primeiro candle fora da média de 21 você compra. O primeiro abaixo você vende, pegaria esse rally todo de compras. Ah, Gêmeo, então por que usa a média de 200? Você vai entender que no longo prazo a média de 200 ela é definitiva para muita coisa. Se você vende pela média de 200 aqui, você vai arrebentar também. Então você tem um sistema de tendências. Nesse caso aqui, se você ficar
A 21 está perfeita aqui na Petro, né? O pessoal vai seguindo, olha que beleza. Depende do ativo, como é que ele vai encaixar. Tem ativo que você vai olhar e ele vai maltratar o papel à beça. Nesse pedacinho aqui, a Petro foi maltratada. Quando não está em tendência, você é maltratado. Aqui deu compra e foi um belíssimo stop. Então você vem vendido na 200 quase todo esse pedaço aqui, enquanto você chegou a fazer algumas compras aqui, fez compra aqui, fez compra aqui, fez compra do outro lado. Enfim, você vai ter menos trades numa média mais longa, vai ter mais trades numa média mais curta. Então qual é a sua frequência de operação? Que tipo de mercado você quer operar? Que tipo de trader você é? Você pode usar isso em gráfico diário, semanal, 15 minutos, 1 minuto. Você pode inventar o que você quiser. Eu quero operar Petrobras no day trade nesse setup com 1 minuto. Então vai lá, vou ser um day trader agora. Olha que beleza. O que eu vou fazer com a Petro? Cruzou azul para baixo, eu sou um vendedor. Vendeu aqui, ó, Petro foi lá em cima, tomou o maior calor, mas continuou vendido. Aí começou a ganhar dinheiro. Ganhou. Cruzou para compra aqui. Caiu. Que ficou no 0 a 0, 0 a 0. Opa, cruzou para compra de novo. Está comprado agora. Você pode usar o Trade System para fazer giro também. Vai perder em alguns momentos, né, quando não tiver tendência definida, mas quando tiver a tendência definida, você vai arrebentar de ganhar dinheiro. Tá? Servem para qualquer tempo gráfico? Sim. Você pode tentar ajustar. Olha, estou vendo aqui a 21, olha como é que é 21 no minuto, ela não é tão legal. Você pode tentar ajustar a média para cada produto que você queira. Se eu pegar aqui a média, olha, eu cruzei aqui errado. Ah, não quero a média de 200. Eu quero de 300 para não perder ali. Você vê que ele sai, a de 300 dias aqui ficou até mais bonitinha. Só que eu não quero usar a média como um trade system para mim. Eu só quero ter ideia de tendência. O que vai me definir entrada ou não são os candlesticks. Eu vou olhar várias coisas antes. IFR. Então, a média eu uso para ter ideia. Ela não vai ser o meu ponto principal. Apesar de que muita gente usa trade system dessa maneira e toca ficha. Tem gente que ganha muito dinheiro. Principalmente em mercados agrícolas, né? Mercados futuros, que quando pega em tendência assim, vai embora. Imagina se você pegou a compra nesse cruzamento aqui. Esse cruzamento aqui, você comprou mais ou menos no topo. Não foi uma compra tão tranquila, não. 9 e pouco. Tomou um calor até 9,60, mas depois está carregando até agora a compra. Vai dizer que é ruim seguir média. Quando o ativo entra em tendência, é maravilhoso. Né? Não dá para discutir muito com isso. Enfim, pode usar para qualquer tempo gráfico, sim. 10 minutos, 15 minutos, depende do teu perfil de trade. Tá? Então, para gráfico diário, eu uso o monitor baseado na média de 21 com 200. Eu vou encontrando as oportunidades para o swing trade baseado num sistema que eu criei desse, que eu faço um mapeamento dia após dia. Tá? Voltando para a nossa apresentação, existe um indicador chamado MACD, ou MACD, que é Moving Average Convergence Divergência. Convergência e divergência de médias móveis. O ganho ou perda de força de uma tendência pode ser medido também pelo MACD, que nada mais é do que medir a distância que você está da média curta para a média longa. A minha média curta que está abaixo da 200, está dando venda. No que no seguinte aumentou a distância, a tendência de queda maior ainda, eu vou vendo essa tendência ganhando força com a abertura do espaçamento entre as médias. No que começa a fechar, é um indicativo que a tendência de baixa perdeu força. Quando volta a abrir, a tendência de baixa ganhou força. Vamos botar esse indicador aqui. Ó. Qualquer software, ferramenta gráfica tem. Provavelmente ele está em média móvel e você vai procurar o MACD. Aqui, ó, Move Average, Convergência, Divergência, MACD. Ele já vem default com algumas métricas, que é 26, 12 e 9. Ele faz uma média de 26, uma de 12, faz uma 9, dá diferença entre a 26 e a 12. E aplica isso num gráfico. Normalmente usa isso numa distribuição de histograma. Tá? Ele vai tentar te botar aqui, se você quer linha ou histograma, vai para o histograma. O histograma é muito legal de olhar. O que ele faz aqui no histograma? Eu fiz uma salada enorme aqui dentro do gráfico, só para a gente visualizar. Quando as médias cruzam no setup da 26, não da 21,
com a 200 que eu estou usando, mas na do setup do MACD, na 26 com a 12, para cima ele tem um eixo 0. Não, ficou bagunçado aqui, né? Deixa eu abrir esse MACD em outro lugar. Vou abrir só ele. Média móvel. Mac não, estou fazendo uma loucura aqui. Vamos de novo. Agora usei o gráfico inteiro, hein? Novo indicador. Média móvel. MACD. Eu vou abrir uma nova aba. E quero ele também em histograma. Ok. Na verdade, eu nem queria as linhas. Deixa eu ver se tem como tirar a linha aqui. Eu gosto só do histograma. Deixa com a linha, depois eu vejo como é que tira. Mas, enfim, o que ele quer dizer? Quando eu estou acima do eixo 0, o MACD me dá a tendência agora é de alta. Cruzou para cima da linha do 0. Estão vendo aqui? Começou a subir e ganhou força a tendência de alta. Perdeu um pouquinho de força, voltou a ganhar força. Opa, começou a perder força na tendência de alta. Quem já vinha comprado nesse ativo, desde que cruzou a linha do 0 e viu aqui começar a perder força, já pode zerar até uma posição. Tá? Ou vai esperar ficar negativo. Né? Mas a grande vantagem do MACD é que você consegue ver a força da tendência se esvaindo, que normalmente é o melhor momento para sair. Virou para venda, você pode abrir venda aqui, não precisa abrir ali, ele só zera, espera ele ganhar força para comprar, ou se virar negativo, abre uma venda. Vem vendido até ele chegar ao limite. Quando começar a subir, você zera a venda. E espera ou voltar a ficar pesado para vender, ou cruzar a linha do zero para comprar. Então, é uma maneira de se medir tendências dos ativos pelo afastamento das médias móveis e seus cruzamentos. Tá? Então, você fala assim, o Giba deu uma palestra que ele falou de tendência, canal e tal, mas, pô, tem o MACD que faz isso. Pode usar o MACD para isso também. Tá? Não tem problema. É uma outra forma. As médias podem ser de diversos tipos. Podem ser simples, aritméticas, né? Exponencial. As simples ou aritméticas são chamadas de médias móveis simples. A exponencial normalmente é a média móvel A, average. Aí tem vários nomes. Dependendo de cada software gráfico que você estiver olhando, você vai achar vários modelos que provavelmente foram criados para tentar evitar alguns cruzamentos que aconteceram no passado, que se o cara tivesse feito aquela conta matemática, não teria pego aquele ponto, melhoraria a estatística dele. Mas, enfim, se você tem um método seu com cruzamento de média, você vai seguir teu método sem muito estresse, assim como fez Charles Down. Podem ser feitos backtests com alguns aplicativos, alguns softwares, né? Tem vários por aí que fazem, normalmente são pagos, né? Mas existem. O mais tradicional foi o que eu comecei a usar logo que eu entrei no mercado, em 1989 para 90, o MetaStock, que hoje é tudo online, na época era na mão. Você pode testar as estratégias, ele vai pegar o passado e vai dizer quanto deu de lucro, quanto não deu e qual seria melhor. Ele otimiza também, com base no passado, qual seria o melhor para o futuro. Enfim, você pode usar se você quiser. Eu não vejo necessidade disso tudo. E também pode ser adaptado de forma visual, como eu falei aqui. E acabou. Hoje era bem simples mesmo. Eu queria passar mais essa colocação para vocês. São 8h40, 40 minutinhos de apresentação. Fizemos alguns exemplos. MetaTrader. Você pode usar programas no MetaTrader que vão fazer buscas para você. Pode ser até que faça backtest, porque você programa, ele é um programa. Tá? Ele não vem tradicionalmente com isso com ele. Você tem que achar um plugin, pode comprar na internet, um plugin provavelmente que vai fazer o backtest para você. Mas existe isso. Robozinho nele. Eu gosto de robô, daqui a pouco, quem sabe, eu não construo um robô com a minha estratégia. Né? Eu tenho ela no gráfico. É o GBEC sossegado. Isso aqui para virar um robozinho, eu quero estar sempre comprado no meu sistema. Quando tiver verde vendido, quando tiver vermelho, é um sistema também. Pode ser cruzamento de média, pode ser robozinho, pode ser para o dólar, para o índice. Eu acho isso muito bom. A gente está pensando seriamente em ter esse robozinho aqui. A gente está fazendo backtest nele para índice dólar. Para índice tem ido muito bem o robozinho, diga-se de passagem. Esse back sossegado no 15 minutos tem sido um absurdo. Tem sido bom mesmo. Hoje aqui foi meio maldade, olha lá.
Ele pegou a compra aqui toda, tá vendo? Tudo verdinho, ó. Ele pegou a compra o dia inteiro aqui, ó. Dia 18. Dia 19 ele comprou, vendeu e pegou um ralizão de compra, pegou uma boa queda aqui no vermelhinho. Hoje pegou uma boa parte da venda e virou para compra no final. O sisteminha tá indo direitinho também. Só que de repente vira um robozão pra gente. Quiser me perguntando, Giba, os gráficos levam em consideração os preços médios do papel ou apenas as máximas e mínimas? Não, ele não faz preço médio, é a barra inteira, né? Ele vai fazer aqui em base de fechamento. Ele faz o candle, o meu robô é base de fechamento. Eu não estou botando nenhum peso entre máxima e mínima. Ele vai pegar fechamento. Os cálculos dos indicadores são em base de fechamento. MACD, LH, não. Nem sei o que é esse LH. Tem aqui, deixa eu ver. É high-low isso? Ou low-high? Indicador, média móvel. Aqui não tem, tá vendo? Isso é alguma plataforma específica. Se você for em outra plataforma, você não vai achar indicador de média móvel GBEX. Nem GBEX painel, nem GBEX linha. Ele deve ser próprio de algum... nativo de algum outro sistema, tá vendo? Aqui tem MACD simples e aqui teve um que me enganou. Tem um MAC, cruzamento de médias, que é o que a gente estava usando. Ele transforma tudo numa coisa suavizada. Então, vai depender muito de plataforma para plataforma, claro. Mas deve ser um MACD com high-low, né? Aqui eu uso o high-low cruzando com minha média. Minha média está aqui no centro, ó. O indicador de BEX vem aqui, me indicando se é candle de alta ou baixa, topos e fundos ascendentes, está com média cruzada para alta ou não. E eu desfaço no high-low. Valor médio de negociação, eu não sei se você está falando do VWAP, tá? Existe um indicador para isso que é usado principalmente no mercado lá fora para quem faz day trade. Quem opera day trade ou vai olhar a curva do VWAP ou vai olhar a curva de cálculo de ajuste de fechamento dos ativos para day trade. Aqui a gente tem o VWAP, indicador de volume. Aqui, ó, preço médio ponderado pelo volume, tá vendo? Aqui você consegue colocar isso. Aí ele é o ponderado. Você vai usar, né? Os americanos que usam o prop trade para day trade costumam usar isso também, que normalmente é onde o mercado volta e serve como ponto de... Deixa eu apagar o outro aqui. Deixa só o ponderado. Aqui, deixar ele gordinho. Vou botar uma linha verde chamando a atenção dele. O VWAP, o volume médio ponderado, você vê que nesse gráfico aqui do índice no 15 minutos, como ele é um volume médio ponderado, ele está cruzando ali o tempo todo, ele não está nem afastando muito, né? Está coladinho, coladinho. Tá? Eu, particularmente, não sou de olhar muito. O que você consegue ver durante o dia, se o mercado fugir muito do VWAP, ele tende a se encontrar com ele. Ou o VWAP vai subir, ou o mercado vai cair. Eu, particularmente, não olho isso muito, tá? Não vou dizer que não é importante, mas eu não olho muito, não está na minha lista dos preferidos. Eu prefiro muito mais usar um índice de força relativa associado a uma média de 21, que para mim é importantíssimo, é muito forte, do que usar o VWAP. Mas aí vai depender muito do gosto. Se você trada, usa um sistema e o sistema está funcionando, beleza, é ele que você vai ganhar dinheiro, tá? Não existe setup mágico que sempre dá certo. Se tivesse, o Morgan Stanley estava fazendo isso a vida inteira e não ia passar para ninguém. E eu acho que ele não está usando isso a vida inteira, porque os sistemas acabam mudando em algum momento. Você tem que ter a noção que está seguindo comprado numa tendência de alta ou vendido numa tendência de baixa. Acabou. Eu uso IFR hoje em dia de 9, porque tem sistemas que são suavizados, outros não são suavizados. Eu usava 14, quando eu calculava na mão, dava tudo certo. Hoje eu já vejo que cada sistema está calculando de uma maneira. E eu, como
mais uma vez repito, eu não estou preocupado muito assim na mira laser da coisa, não. Eu quero ter a ideia. Para mim aqui o IFR vem caindo, está perto da sobrevenda, apontou para cima, eu vejo uma oportunidade de compra quando um candle romper a máxima anterior. Então não preciso comprar se o IFR cruzou. O IFR cruzou é o primeiro sinal. Rompi a máxima anterior em fundo, aí eu faço a minha compra aqui com stop aqui embaixo. E vou-me embora, vou zerar lá no meu high low. Isso que eu quero. O IFR subiu muito, apontou para baixo, quando perdeu uma mínima anterior eu vendo. Aqui ele não chegou a ficar sobrecomprado, mas eu até arriscaria uma venda nesse candle. Provavelmente faria uma venda aqui e teria sido estopado no rompimento da máxima logo na sequência. E vou esperar uma nova venda, porque ele agora começa a ficar alto. Isso se eu não fui estopado no meu high low. Também é outra possibilidade. Eu uso IFR, deixa eu escrever aqui. IFR hoje de 9, serve em qualquer sistema. Com high low de 8. E as linhas 30 com 70. Tá? Não 20-80. 30-70 para mim é ideal. Eu olho um gráfico desse sem a linha de 21, já fico maluquinho. Agora sim, agora eu consigo ver que tem uma tendência. Eu tenho que ter a linha de 21. Se eu tiver sem a linha, eu já fico cego. Mas é isso. Agradeço então a todos a presença mais uma vez no nosso webinar. Acompanho a Vivo Mercado aí pela Trade Radar. Gostaria que todos pudessem participar sempre aí com a gente dos gatilhos para day trade, swing trades. E se gostou, convide seus amigos. Beleza? Obrigado, então, traderadar.com.br. Obrigado mais uma vez e até quem não estiver na sala ao vivo, até terça que vem, mais um webinar ao vivo lá no grupo do Giba. Valeu, um abraço.